Votos de uma excelente noite a todos os nossos estimados telespectadores. Vamos medir o pulsar do país e do mundo nesse espaço informativo dominical da noite 11 para o mês de junho, ano de 2023. Vamos aos destaques das notícias a serem desenvolvidas ao longo da presente jornada. Iniciamos na terra da Boa Gente, na cidade de Machixe, onde o Conselho Autárquico já tem um parceiro que irá intervencionar as obras, ou seja, as vias de acesso danificadas a quando da passagem da tempestade tropical Freddy. Na região central do país, vamos falar em volta do Hospital Central da Beira, que neste exato momento está sem água potável para o desespero dos utentes, ou seja, dos pacientes que encontram-se internados a quando da campanha levada a cabo pela empresa da região centro, em cortes no abastecimento de água. Na atualidade internacional, vamos reparar para esta situação de vítimas mortais por conta do mau tempo no Paquistão. São notícias que se vão desenvolver ao longo dos próximos blocos noticiosos daqui do seu canal de eleição, falando particularmente dessa jornada que inicia dentro de alguns instantes. Para já, saudamos a todos os estimados telespectadores. Boa noite e sejam bem-vindos. Renovados são os votos de uma excelente noite a todos os nossos estimados telespectadores. Vamos ao encontro das notícias que marcam a atualidade nacional. Iniciamos na província de Inhambane, onde o Conselho Autárquico da Machixe já tem um parceiro para intervencionar as vias de acesso que ficaram degradadas após a passagem da tempestade tropical Fred. Temos desses parceiros, temos o KPFW, que é fundo alemão, e estamos a trabalhar nisso, mas também submetemos os nossos pedidos a alguns parceiros, estamos à espera de algumas respostas. Estamos a trabalhar também ainda com o mesmo parceiro, o KPFW, no contexto da proteção costeira, e já estivemos a avaliar algumas propostas e temos algum valor para a proteção costeira. Está no lugar dessa situação de erosão. Então a erosão é vista sob o ponto de vista de estradas, mas também da nossa costa. Então, é uma série de situações, mas é preciso realçar que a nossa cidade de Machixe, em termos da sua localização geográfica, tem um grande pendente, uma zona alta, que depois as águas vão para a zona baixa, onde está a cidade, e daí para a costa a distância é mínima. Então, corremos, muitas das vezes, situações como essas que temos assistido, em que bastou chover um bocadinho, então as escorrências das águas pluviais são enormes e temos tido situações difíceis. Para terminar isso, o fim desse problema é mesmo ou asfaltagem ou pavimentação com o sistema de drenagem. Porque o que nós estamos a fazer são medidas paliativas, só para ir assegurando. Mas quando chove de novo, os solos são arrastados. Então, quando eu falo de capacidade, é olhando para aquilo que é o nível da degradação das vias e o custo de construção de uma estrada. Exige muito. Então é daí que temos dito que ultrapassa as capacidades financeiras, porque mesmo aquilo que nós recebíamos do Fundo de Estrada por um ano, de antes recebiam 9 milhões, você não faz 100 metros com 9 milhões, quer fazer uma boa estrada. Recebia 9, agora subimos um bocadinho para 13, no ano passado não conseguimos ter, este ano temos já a comunicação de 13 milhões, poderemos fazer menos de 1 quilômetro. Bom, tapamento vai ocorrer nas vias da cidade, porque também apresenta, depois daquelas chuvas, tem sítios difíceis de circular, com covas, mas já foi adjudicado uma empresa, vai fazer o trabalho. Neste momento estamos ainda a fazer os últimos acabamentos na via Bato-Bembe, numa extensão de 7 km, mas também estamos a dar continuidade do trabalho da rua que começa na Estrada Nacional número 1, que vai interceptar a R482, que vai ao Mui, numa extensão também de 3,5 km, e já fizemos, isso é pavé, já fizemos em grande parte, temos apenas 1 km de 100 metros. Neste momento a empresa está a fazer o sorcimento para permitir já a colocação de blocos de pavé. Notícias que marcam a atualidade nacional em destaque nesta jornada informativa noturna do seu canal de eleição, Noite Dominical. Vamos ao encontro da notícia que dá conta de que alguns utentes do mercado Spamanini reclamam que o município não tira lixo nos contentores
há mais de um ano. Entretanto, os mesmos alegam ainda assim, que a falta da remoção de lixo faz com que pessoas depositem o mesmo no chão, sendo um claro atentado à saúde pública. É uma situação que, segundo relatos, preocupa bastante os utentes e vendedores do mercado Chipamanini. De acordo com as fontes por nós entrevistadas, o município está há mais de 2 meses sem remover o lixo. Porque, sim, eu vejo de que há certas pessoas que, quando despejam aquele lixo daquele jeito, porque vendem o lixo, os condutores já estão cheios, e porque a população são muitas e os condutores são muito poucos e não estão a conseguir fazer o quê? Está a ver? Despejar o lixo, só e mais nada. Né? Porque aqui já falaram que haviam de vir tirar esse contentor para montar em outro lado, mas eles não conseguem montar até o outro lado. Mas mesmo é tentar dar saúde isso aqui não vale para nós que estamos aqui. Mesmo pessoas que vendem coisas aqui, está a custar muito para eles poderem vender só por causa disso. E para os vendedores que exercem suas atividades no mercado, está em causa a saúde que, segundo os mesmos, é atentada. É um atentado mesmo à nossa saúde. O município sempre está aqui circulando e não tiram. Esse condutor já está quase há 2 meses caindo assim, ninguém vem retirar isso aqui, ninguém vem levantar, só passam aqui, ninguém faz nada aqui. Estamos mal. Para nós que ficamos aqui no mercado todo dia, é uma desgraça total quando é isso. Já vai há anos, não meses. O município não diz nada. Eles vêm, tem pessoas que às vezes vêm aqui, recolhem um bocado aqui, depois pronto, deixam assim. Eu não vejo outra coisa que eles fazem além de deixarem mesmo assim. Você sabe, mija-se ali, faz tudo ali naquilo ali. E ninguém diz nada. O município também está de mãos atadas. Não se faz nada. Pelo que... A remoção desse lixo aqui tinha que ser diariamente. Porque acho que temos muitos trabalhadores que fazem esse trabalho, mas não estão a cumprir. Todo santo dia é lixo aqui. Até muita gente que vem aqui para o mercado, é difícil até ver as lojas como é que estão por causa desse lixo. Talvez ter guarda, porque esta condutor não está cheia, mas a pessoa até está aqui fora. Tipo, tinham que sempre estarem a prestar atenção e verem de que o lixo já está uma quantidade que dá para poder ir reciclar, para poder voltar a devolver aos condutores para o lixo não acontecer aquilo que está a acontecer ali. Da cidade de Maputo, vamos à província de Sofala, onde o Hospital Central da Beira está sem água potável depois do corte feito pela empresa Águas da região Centro. A situação está a gerar desconforto e preocupação no seio dos pacientes e também dos funcionários desta unidade sanitária. Na Nagira diz-se sem água não há vida. O Hospital Central da Beira está desde esta semana em curso sem água potável, supostamente por atraso de pagamento ao setor de abastecimento daquele precioso líquido. No âmbito da campanha de cor das entidades que não pagam água, a Água da região Centro procedeu corte no Hospital Central da Beira. Com isto, os doentes têm ficado constrangidos pela situação. Esse país é triste mesmo, de água, de corte de água. Sempre. Não sei o que está se passando daqui, mas nós temos o chipate, mas o problema que está acontecendo ninguém sabe. Nós estamos a ver só de repente a água cortar. Preocupante? Preocupante, sim, preocupante. Porque a água é a primeira saúde de uma pessoa. A gente vivemos com água. Sem água não vivemos. Este tanque na imagem faz esforço de obter o precioso líquido com vista a abastecer o Hospital Central da Beira como forma de minimizar o cenário, porque tem havido doentes que conseguem tomar banho uma vez por semana. É alguma crítica, né? Algumas torneiras não saem água. Então eu achei que devia ir buscar mesmo num sítio onde é mais fácil, onde está a sair água. É muito triste mesmo. Para tomar banho está difícil. Já há 3, 4 dias atrás que não temos uma água suficiente, e razão do qual, como as torneiras são poucas, então, em vez de evitar aglomeramento, conheço alguns sítios onde tem furo. Por exemplo, esses jardineiros fizeram um furo próprio. Então é daí onde eu fui pensar que, em vez de ficar em bicha com os outros aí, vou aproveitar e buscar no jardim. De qualquer das formas,
Antes tomava quantas vezes banho, agora quantas vezes toma banho? Por exemplo, hoje essa semana foi uma vez por dia, mas muito arrasca, muito difícil. Importa referir que na província de Sofala, vários setores do aparelho de Estado estão sem precioso líquido por atraso de pagamento à água da região centro. A nossa equipa de reportagem contactou a direção do Hospital Central da Beira sem sucesso. As imagens são de Lino Pedro Mendes Mundai, FTV, Cidade da Beira. O analista Alberto Manhique diz que o ministro da Saúde, Armindo Tiago, deve deixar de fazer política e atender às necessidades da classe médica. Alberto Manhique falava à margem da ameaça feita pelos médicos sobre uma provável retoma da greve. Durante uma conferência de imprensa realizada nesta quarta-feira, os médicos falaram de uma provável terceira greve como forma de reivindicar os seus direitos. Uma situação que o analista Alberto Manhique lamenta e diz que o Ministério de Saúde deve deixar de fazer política e responder às necessidades da classe. A causa de pedir dos médicos era factual e que havia já uma equipe a trabalhar no assunto dentro do hospital e com a equipe estabelecida no Ministério das Finanças. E tudo isso foi uma falácia porque não houve nenhum atendimento a essa preocupação dos médicos. E com este andar de coisas, ficamos sem saber se na verdade temos o Ministério de Saúde, se temos um dirigente para atender às preocupações dos cidadãos. As pessoas estão a morrer nos hospitais e o ministro a fazer política, o ministro a escovar o presidente da República. E, no entretanto, estamos todos os dias a morrer porque os hospitais não têm medicamento, os hospitais não criam condições para que os médicos exerçam a sua função dentro dos parâmetros socialmente aceitáveis, universalmente aceitáveis. No entretanto, este governo está a matar os moçambicanos aos poucos, está a fugir da sua real responsabilidade. Isto não é apenas a preocupação dos médicos, é a preocupação de todo o povo moçambicano, que não encontra condições condignas nos hospitais. O analista vai mais longe ao afirmar que se está diante de um governo que não se importa com o seu povo. A negligência já vem há bastante tempo. Há um nepotismo exacerbado dentro deste ministério. Há um nepotismo e olhando para este nepotismo e falta do profissionalismo como se fosse um contrato que eles tiveram com o povo moçambicano para os maltratar, para os matar nos hospitais. Há máquinas que não estão a funcionar. Você quer passar pela máquina da ressonância magnética, a máquina não está lá a funcionar. Se a máquina está a funcionar, faltam reagentes. Então, tudo isto coloca-se na cabeça de qualquer um, se é crível que isso ou que os moçambicanos tenham essa desgraça no atendimento. Não há reagentes, não há raio-x, você vai para o hospital para fazer o raio-x, que é para permitir que o médico faça um exame exploratório sobre como é que pode fazer a intervenção cirúrgica. E o médico não tem como, porque falta a chapa do raio-x. Quer dizer, o material primário que qualquer posto de saúde devia ter. O Hospital Central não tem. O Hospital Central da Zambésia não tem. Então estamos diante de um governo que não olha para as condições de saúde e o atendimento adequado. Importa referir que os médicos ainda não anunciaram a data prevista para a terceira greve. No ar, o Jornal da Noite Dominical do seu canal de eleição, 11 de junho de 2023. Continuamos com as notícias que marcam a atualidade nacional.
O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Monlhovo, diz que o processo de recenseamento eleitoral não ocorreu dentro das expectativas das organizações da sociedade civil, incluindo de alguns partidos políticos. Monlhovo explica que, como resultado das irregularidades neste processo, mais de 1 milhão de potenciais eleitores não conseguiram recensear-se em todo o território nacional. Os 45 dias do processo eleitoral foram caracterizados por várias irregularidades que foram reportadas um pouco por todo o país. Os problemas vão desde a avaria do equipamento, morosidade no atendimento, fato que em algum momento resultou em filas longas nos postos de recenseamento, entre outros. E como forma de tentar fechar essas lacunas, os partidos políticos e organizações da sociedade civil exigiram à CNE a prorrogação do processo eleitoral, onde este veio a recusar a exigência. Um não que, para o diretor do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Monlhovo, considera grave, indo mais longe ao afirmar que o processo eleitoral não ocorreu dentro das expectativas previstas. Como IMD e através da Sala da Paz fizemos acompanhamento das eleições e fomos verificando que de facto tivemos várias irregularidades. O processo devemos admitir que não ocorreu dentro das expectativas nossas como IMD, como Sala da Paz, e nós estamos preocupados com isto porque olhamos para as próximas etapas, de certeza vão ter alguma influência. Se por um lado todos conseguimos ver que os diferentes atores políticos, não só da sociedade civil, manifestaram desconfiança relativamente ao processo, e isto é extremamente grave numa altura em que ainda estamos à espera das outras etapas e nós queremos que as eleições deste ano sejam exemplares. Como consequência desta negação por parte da CNE, Monlhovo fez saber que mais de 1 milhão de eleitores não conseguiram se recensear. Não foi aceito, não é? O pedido. Eu penso que tem que, de facto, existir outras formas também de podermos responder a isto. Nós vimos que são cerca de 1 milhão de eleitores que não conseguiram recensear-se. Então, nós pensamos que com nossa reflexão na sexta-feira, onde iremos convidar também a própria CNE, teremos, de facto, que aflorar um bocado mais esse aspecto com profundeza. Para Hermenegildo, há uma necessidade de se fazer uma avaliação do processo eleitoral para a posterior mitigar o impacto negativo de algumas irregularidades que se registraram neste processo. Saímos da cidade de Maputo mais uma vez rumando até a região central, onde o presidente da Liga da Juventude do Movimento Democrático de Moçambique, em Sofala, Filomônio Muxanga, quer ver o município de Nhamatanda sob gestão do seu partido nas próximas eleições autárquicas agendadas para o dia 11 de outubro. Filomônio Muxanga, presidente da Liga da Juventude Provincial do Partido Movimento Democrático de Moçambique, começou por manifestar seu descontentamento com a governação do município de Nhamatanda. Desde 85 anos que está a governar Nhamatanda, não está a mostrar uma boa governação. É uma governação danosa, fatal para a população. Como vocês podem ver, quando estavam a entrar aqui na vila de Nhamatanda, a fraca recolha de resíduos sólidos, estou a falar do lixo, não há valas de drenagem, não há ordenamento territorial que ajude os munícipes a circular de uma boa maneira. Porque é só com o MDM que nós podemos transformar esse Moçambique para todos. Nós como MDM, nós como bastião da boa governação a nível de Moçambique, nós já mostramos na Beira e nós queremos trazer aquilo que é as benfeitorias da cidade da Beira para esse Nhamatanda, porque esse Nhamatanda precisa de mudar. Temos muitos problemas de falta de água em Nhamatanda. A população sofre para poder ter acesso ao líquido precioso. É muito difícil compreender como em 85 anos esse regime de dia não consegue resolver o problema de água.
Nós, como MDM, prometemos resolver esses problemas, resolver a situação de recolha dos resíduos sólidos e, acima de tudo, vala de drenagem, de modo que essa população possa ficar aliviada. Entretanto, em entrevista, o presidente da Liga da Juventude do MDM afirmou que vai arrancar o município de Nhamatanda ao partido no poder. A juventude está firme, destemida, de modo que possa arrancar Nhamatanda. Sem dúvida. Já basta o quanto vocês duraram, o quanto sofrimento criaram para o povo. Agora é momento, é a vez de Lutero Simango, junto com o MDM, é o galo que está a despertar para libertar este povo moçambicano. Está confiado na vitória? Nhamatanda será do MDM este ano? Sem sombras de dúvida, com o MDM que nós podemos ter a vitória e a mudança deste povo de Nhamatanda. Por outro lado, Muxanga apelou à população de Nhamatanda nos seguintes termos. Este ano nós vamos fazer a mudança. Nós temos percebido situações de recolha de cartões por troca de valores de 5 a 10 mil meticais. Esse valor é nosso porque é um valor que saiu daquilo que foram os subsídios de coronavírus, que nós todos deveríamos ter, mas não tivemos porque há um grupo de pessoas que tenta levar tudo para eles. Importa referir que o Partido Galo continua a fortificar as bases no município de Nhamatanda para sua vitória nestas eleições. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que no ano de 2024, no seu princípio, assim que é, as regiões sul e centro do país poderão ser afetadas pelo fenômeno El Niño, provocando assim a escassez de água. Os fenômenos El Niño são alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água no Oceano Pacífico, com grandes alterações do clima. Estes ventos modificam o sistema de temperaturas do Oceano Oscilação Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o país poderá ser afetado no ano de 2024 pelo fenômeno, que se deveu ao famoso último El Niño. Então, para este período que nós adivinhamos agora, as projeções já nos indicam que até pelo menos princípio de 2024 nós estaremos com o El Niño. Resta-nos agora saber quais serão essa anomalia, qual será a gravidade da anomalia. Nós podemos ter El Niño até o próximo ano, mas não termos aquela gravidade de seca tanta assim como pode-se esperar. É verdade que essa é uma das consequências, que uma das as primeiras pessoas que podem sofrer, principalmente aquelas que desenvolvem atividade agrícola, pastorícia ao longo dos rios, quando começar a ocorrer a escassez, serão os primeiros a sentir. Nós aqui na cidade de Maputo temos aqui a região de Beluze, temos aqui a região da Zona Verde, onde nós produzimos, de lá dependemos muito alface, tomate, principalmente aqui na região da cidade. Segundo o meteorologista Lelo Tayob, o sistema pode provocar chuvas de forma irregular e déficit de precipitação nas regiões sul e centro. Então, quando a temperatura é extremamente baixa, aquilo que nós chamamos de laninha no Pacífico Central, na nossa região sul e centro de Moçambique, o comportamento é de que nós recebemos muita umidade do ar e temos chuvas. A ocorrência de chuvas, vamos lá, não vou falar em forma abundante, mas de uma forma irregular. Temos chuvas no nosso país. Mas quando esse aquecimento no Pacífico Central, ou seja, quando a anomalia é positiva, quando temos calor excessivo nessa região do Pacífico Central, o que acontece conosco aqui é a ocorrência do fenômeno El Niño, que nós temos como consequência, no cenário contrário, nós tínhamos excesso de umidade. Nesse caso do El Niño, essa umidade é-nos retirada. O INAM alerta ainda que o presente ano poderá ser o mais quente em relação ao ano passado. Em relação a este ano, se vai ser frio ou quente em relação ao ano passado, de facto, olhando para aquilo que é o comportamento das temperaturas para essa região, a anomalia da temperatura, nós não estivemos com fase, em nenhum momento tivemos El Niño. Então, se não tivemos El Niño e estamos a dizer agora que vamos ter El Niño, então, pela definição, significa que para esta época aqui, então, diretamente teremos um ano um pouco mais quente em relação ao ano passado. Perfeito. Retomamos desta feita para atualizar as condições atmosféricas em previsão para o dia de amanhã, segundo
o Instituto Nacional de Meteorologia. A região norte do país é onde nós escalamos como forma de iniciar a atualização sobre o tempo. A cidade de Pemba vai registrar uma máxima de 27 graus Celsius e uma mínima de 22, 24 mínima 13 para a cidade de Lixinga, capital provincial do Niassa, e por fim na região norte, a cidade de Nampula com 29 de máxima, assim que é. A mínima são 18 graus Celsius e a previsão para segunda-feira, início de mais uma semana laboral. Região central do país, pequeno Brasil em Moçambique, a cidade de Quelimane, 29 de máxima, a mínima são 20 graus Celsius, 32 para a cidade de Tati, 26 para Chimoio, mínima 15 graus Celsius, mínima de 18 graus Celsius, uma máxima de 28. É o tempo em previsão para amanhã na cidade da Beira, capital provincial de Sofala. Céu parcialmente limpo nas 4 capitais provinciais da região central do país. Vamos à região sul. Cidade de Inhambane, 27 de máxima, mínima são 19 graus Celsius. Tempo em previsão para Xai-Xai são 28 de máxima, a mínima são 16. Fechamos com a cidade de Maputo, que terá uma máxima de 29 graus Celsius e uma mínima de 16. Este é o tempo válido para amanhã em todo o território nacional. Atualizamos a informação cambial para a compra das principais moedas estrangeiras com base do Metical. Começamos, como tem sido de praxe, com o dólar norte-americano, que pode ser comprado a 63 meticais e 25 centavos contra 64 meticais e 52 centavos da venda. O rand sul-africano está a 3 meticais e 36 centavos a compra contra 3 meticais e 43 centavos da venda. O euro está a 68 meticais e 32 centavos a compra contra 69 meticais e 69 centavos da venda. Libra, 79 meticais e 6 centavos a compra contra 80 meticais e 64 centavos da venda. Informação cambial leva-nos ao encontro de uma curta pausa. Retomamos para o segundo bloco com a atualidade internacional. Para já, intervalo, voltamos dentro de alguns instantes. Povo moçambicano, todo telespectador que nos assiste, todo internauta, quarta-feira sim, às 14 horas, aqui na FTV. Esperamos por si. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, arrecadam prendas de casamento com festas de arroz, Fernando Chiuri, e muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas aqui na FTV. O universo desportivo tem o seu lugar aqui às segundas-feiras. Sim, nós analisamos desde o basquete, Fórmula 1, ténis, xadrez, boxe e o desporto rei, o futebol. Aqui, os protagonistas contam e as análises também são bem feitas. Já sabíamos que íamos qualificar, era só uma questão. Então não perca, FTV Desporto, na sua TV. De volta às notícias neste segundo bloco da síntese informativa noturna, vamos ao padrão internacional. A polícia da Somália diz que 9 pessoas, incluindo 3 soldados, foram mortos num ataque extremista na noite da última sexta-feira num hotel à beira-mar na capital somali.
O comunicado da polícia publicado na manhã deste sábado indica que outras 10 pessoas ficaram feridas, enquanto 84 pessoas foram resgatadas do ataque que durou 1 hora e que terminou no início da manhã deste sábado. A afiliada da Al-Qaeda na África Oriental, Al-Shabaab, reivindicou a responsabilidade pelo ataque. O grupo extremista é conhecido por realizar ataques a hotéis e outros locais mais importantes da capital de Somália, Mogadíscio, geralmente começando com atentado suicida. Testemunhas disseram à Associated Press que algumas pessoas ficaram presas dentro do hotel Prayer Beach, que é popular entre os funcionários do governo. A área do Lido Beach é uma das mais populares de Mogadíscio. O ataque começou pouco antes das 20 da sexta-feira, quando 7 agressores invadiram o hotel, um local muito popular na praia Lido, ao longo da costa de Mogadício. Testemunhas relatam ter ouvido tiros e explosões no hotel na praia do Lido. O ano passado foi o mais mortal para civis na Somália desde 2017, depois que o grupo islâmico Al-Shabaab intensificou a sua insurgência, afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em um relatório divulgado em fevereiro passado. Continuamos no plano internacional. Uma semana após o fim da agitação mortal que abalou o Senegal, o país ainda contabiliza várias perdas. Voluntários e funcionários da Universidade Sheikh Anta Diop de Dakar estão tentando salvar o que ainda pode estar fora de cerca de 200 mil arquivos universitários. Jovens armados com coquetel Molotov supostamente incendiaram um prédio. Cidades em todo o Senegal mergulharam no caos depois que uma pena de prisão foi entregue ao líder da oposição, Ousmane Sonko. Seus apoiantes afirmam que ele foi enquadrado. Os arquivos da universidade incluíam documentos de 1957 a 2010. Os arquivos destruídos são principalmente formulários de registro de estudantes, fotos, certidões de nascimento, boletins e teses. Também foram queimados documentos de funcionários, entre os quais de professores e pesquisadores. No escritório do Arquivo Nacional, também localizado em Dakar, o diretor admite que o Senegal nunca teve um prédio nacional dedicado a abrigar seus documentos. Cerca de 20 quilômetros lineares de papéis estão ali armazenados em condições difíceis. O documento mais antigo da data de 1672. Pelo menos 25 pessoas morreram e quase 150 ficaram feridas na sequência das fortes chuvas e tempestades que abalaram algumas regiões paquistanesas, dados avançados pelas autoridades oficiais deste país. Só no distrito do Bano, 15 pessoas morreram, enquanto foram registradas mais 5 vítimas mortais na região de Lak Marwati, 4 em Karki, avançou o jornal paquistanês Dawin. O jornal mencionou ainda 69 casas que ficaram danificadas devido ao desabamento de teto e paredes. As autoridades ativaram os serviços de emergência para transportar as vítimas que necessitam de cuidados médicos. Os hospitais da região estão em alerta máxima e há zonas com cortes de energia. As chuvas e ventos fortes afetaram vários distritos. Na aldeia de Shana, 3 raparigas morreram devido ao desmoronamento de um muro. As autoridades mencionaram igualmente chuvas fortes e trovoadas na Caxemira paquistanesa. O primeiro-ministro paquistanês já lamentou a morte de pessoas e os danos materiais causados pelas chuvas fortes. No final de abril, pelo menos 14 pessoas, incluindo 9 turistas, morreram em incidentes relacionados com as chuvas fortes que atingiram várias regiões de Paquistão. No verão do ano passado, as chuvas provocaram inundações e mataram 1.739 pessoas e afetaram outras 33 milhões de paquistaneses. As enchentes provocadas pelas chuvas de monção de 2022 também causaram prejuízos no valor de 30 mil milhões de dólares norte-americanos à economia do Paquistão. A atualidade internacional, em particular inundações no Paquistão, põe um ponto final a esta jornada informativa dominical. Foi com um prazer imenso que estivemos a narrar a imagem viva nacional. Já a seguir tem um programa de debate político com Custódio Miguel, pontualmente às 20h45. Em nome de toda a equipe que tornou possível a transmissão desta edição de hoje, vai um forte abraço do tamanho do mundo e, obviamente, bom início de mais uma semana laboral. Voltamos a ver-nos amanhã pontualmente às 7 para a jornada informativa matinal. Estamos juntos.